Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para começar o episódio 4. Desculpa a demora, mas infelizmente problemas na vida acontecem. Estou a mais de 9.000 metros acima do Oceano Atlântico, o único passageiro da cabine de primeira classe com a luz de leitura acesa. Acontece cochilando de maneira irregular ao meu lado, seu diário no colo, fechado. David, nesse momento, deixa a mente dele devagar. É devagar. Ele tem que pensar a respeito de tudo que aconteceu naquele curto espaço de tempo. O convite da mulher magra, a sua melhor amiga com câncer, o seu casamento em frangalhos e tudo isso enquanto ele se encaminha para Veneza, para uma missão totalmente desconhecida, talvez sendo feita pela igreja. Tess segue dormindo em seu colo. Ele pondera a respeito de ser um demonologista. E o que isso sugere? O que isso representa? Ele é um conhecedor de textos antigos, mas a partir daí, o que? David tem um gosto por livros um pouco peculiar. Ele gosta muito de guias de viagem. São os tipos de livro preferidos dele. Inclusive, ele já leu mais do que viajou para lugares. Às vezes ele conhece lugares só pelos livros. Ele não gosta de viajar, porque quando ele viaja para esses lugares, ele se sente como se fosse um alienígena em meio a nativos. Mas para essa viagem ele está deveras ansioso, porque ele quer compartilhar essa viagem com Tess. Ele está tão empolgado que essa é a definição do que ele está pensando no momento. Serei para ela o guia de viagem mais bem informado e personalizado que puder. A viagem já começa de maneira emocionante. Tess contando os detalhes da viagem para sua mãe, Diane. Enquanto isso, na cabeça de Diane, ela está pensando quanto tempo ela vai conseguir extra com Will Young. Além de comprar euros e etc., a viagem já começa com um passeio de limusine até o aeroporto John F. Kennedy. Como não tem tempo para telefonar, tá uma correria para lá e para cá, ele decide mandar um torpedo para O'Brien. Mas não dá para ele descrever a mulher magra através de um torpedo. O torpedo que David envia a O'Brien é exatamente esse. Estou indo a Veneza, na Itália, não na Califórnia. Acontece. Volta em alguns dias. Explicações depois. To come, no caso, ele utiliza a sigla TK. E dentro da aeronave, David parece ser o único acordado. E ele se levanta para esticar as pernas. No meio daquele transatlântico voador, ele parece ser o único espírito alerta da noite. Mas há outro, um homem meio velho, em pé, como se fosse para ir ao banheiro, aguardando. Um olhar repentino e ele sorri, como se fosse uma pessoa que avistou um desconhecido. E David se levanta e vai até lá, indo ao toalete. Mas quando ele chega, o homem vira para David e sorri, como se reconhecesse um companheiro. E ele fala, não estou só, com um sotaque italiano. E David engata na conversa. Eu estava lendo. E ele diz, eu amo livros, a sabedoria do homem. E David já emenda, apenas guias de viagem no meu caso. O senhor já ri e diz, você não pode se perder em Veneza. Por isso esses livros são tão importantes. David retruca, a maioria dos livros diz que se perder em Veneza é um de seus maiores encantos. Errar pelas ruas sim, mas se perder há uma diferença. O velho então coloca a mão sobre o ombro de David e o aperta, um aperto forte. O que o leva a Veneza? O velho pergunta. E David responde, um trabalho. Ah, um trabalho? Então você é ladrão? Ladrão eu? Não. Ah, para mim seria um ladrão, pois tudo em Veneza é roubado. As relíquias, as cruzes, os ícones, tudo da igreja, tudo roubado. E o velho diz exatamente assim. Não há nada lá. Cidade que afronta a Deus, construída unicamente sobre o orgulho dos homens, e ainda por cima da água. Poderia tal ato de magia agradar o Pai Celestial? Só que ele diz isso com uma certa ironia barata na voz, como se ele não quisesse realmente falar aquilo que tem falado, como se ele se sentisse extasiado por aquilo que diz. Ele olha por sobre o ombro de David e vê os passageiros dormindo. Ah, a bênção da inocência do sono. Ai de mim, não me visita mais, trazendo o consolo do esquecimento. E finalmente os olhos do velho encontram Tess, dormindo, e ele pergunta, sua filha? Passam milhares de coisas na cabeça de David, falando, não é da porra da sua conta, não é não sei o que, não. Só que David, simplesmente, ao invés de falar qualquer coisa, se vira e retorna para sua poltrona. O velho então entra no toalete e fecha a porta. David finge ler, mas enquanto isso ele está observando a porta do toalete, para ver o que acontece com o velho. Só que passa-se 20, 30 minutos, 40 minutos e nada acontece. O velho não sai do banheiro. Quando David vai lá observar, ele abre a porta e não há ninguém. Veneza cheira. A quê? Inicialmente é difícil dizer. Não cheira nem a cozinha, nem a fábrica, nem um lugar abandonado, mas tem um cheiro de império. Os narizes americanos de David e Tess não estão acostumados com isso. Veneza cheira a beleza, a arte,
mas também cheira a morte. Tess está maravilhada com a cidade, e eles se encontram com o Vaporeto para ir rumo ao seu hotel. David passa por um mercado que funciona lá desde o século XVI, que vende atualmente exclusivamente peixes. Fondaco de Turti. Passam sob a ponte Rialto, e a mesma parece que vai cair sobre ele, apinhada de turistas. E ele imagina a ponte caindo sobre ele, caindo junto às câmeras, os smartphones e tudo que eles usam para tirar foto daquela maravilhosa cidade. O Vaporeto reduz a velocidade e atraca, em frente ao Bauer e o Palácio. Desculpe meu francês. David desce e o mestre do Vaporeto oferece a mão enluvada para Tess. Tess e David parecem estar muito contentes, tirando fotos mentais de tudo que vem ao seu redor. Dizem que o hotel onde eles vão ficar é um dos hotéis mais bonitos de Veneza, talvez até de toda a Europa. Este lugar é bacana, afirma Tess. Mas quem está pagando por isso? Ela pergunta. E ele diz, nem eu sei ao certo. Após fazer o check-in, eles vão para o quarto. Chegando lá no quarto, eles tomam banho, descansam um pouco e sobem para um lugar especial que tem nesse hotel. David já pergunta para Tess, você sabe como se chama esse restaurante? Il Sétimo Cielo. Ele pede para ela adivinhar e ela fala, não sei pai, o sétimo céu. É porque fica no sétimo andar? Bingo! Eles comem comidas italianas maravilhosas. David conta a Tess uma pequena história a respeito de uma catedral construída ali perto, na época da Peste Negra. A Peste Negra dizimou quase metade da população de Veneza e eles não tinham mais o que fazer. Então eles decidiram recorrer aos céus e construíram uma catedral em homenagem a Deus. Logo após David contar a Tess que a catedral foi construída por conta da Peste Negra, Tess pergunta a David, e Deus salvou eles? David dá uma explicação científica dizendo que a doença tinha que decair naquele período e tudo mais, por conta de N fatores. E Tess fala, eu acredito que Deus salvou eles, mesmo que você não. Ocorrem, em virtude das ruas esquisitas de Veneza, eles se perdem. David finge que não se perdeu, mas Tess sabe que ele se perdeu. Quando eles chegam, Tess fala, nós estávamos perdidos, não estávamos? Ele diz, talvez um pouco. David está planejando a saída deles no dia seguinte, mas ele calcula a coisa um pouco errada. Eles vão sair para fazer um turismo de manhã, de tarde eles vão até o endereço, ele no caso, vai até o endereço onde a mulher magra pediu para que ele fosse. E depois, ele resolvendo a situação lá, ele simplesmente sairia e voltaria para o turismo. Lê do engano. Neste momento, David começa a ter ciência sobre o que está acontecendo realmente. Eles passam pelo canal de Dodge, passam pela praça de São Marco e vão seguindo, turistando por Veneza. Eles se encontram na praça de São Marco com a ilha de Giorgio. Giorgio. Essa ilha é um lugar que tinha alguns pilares. Alguns senhores de prisioneiros que cometeram crimes ou qualquer coisa do gênero, tinham um desafio. Se eles conseguissem dar a volta com as mãos para trás, na pilastra, sem cair, porque ela tinha um ressalto assim na parte de baixo, eles ganhariam a liberdade. E dizem que é impossível. Tess tenta, e por impressionante que pareça, ela vai conseguindo, e consegue dar a volta completa. Talvez por sua baixa estatura, por seu pequeno peso, conseguir se equilibrar melhor, ela consegue dar a volta completa. E pergunta a David, o que eu ganho? Seu lugar na história. David está tão nervoso com a situação e sabe que a sua chegada a um fenômeno que não foi explicado de forma nenhuma ainda, e inclusive que pediram a ajuda dele, logo a igreja tão rica e poderosa, ele está muito nervoso, muito nervoso. Pai, Tess tem suas mãos apoiadas nas minhas costas. O que houve? Comigo? Ela responde. O que houve com você? Estou te segurando. Desculpe, por alguns segundos eu me senti tonto. David já está perdendo a linha já. Vamos voltar para o hotel. Podemos descansar um pouco antes da reunião. Ela é sua filha, explica uma imaginária O'Brien em minha mente, enquanto Tess me conduz para fora, de volta ao burburinho da praça. Ela conhece mais coisas do que você jamais poderia esconder. E esse é o fim do capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado. O capítulo 5 não vai demorar tanto, eu espero. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Eu tô voltando aqui para dar uma salientada para vocês. Capítulo 5. O pau quebra.